que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 15. Nós leremos dos versos 5 aos versos 8. Diz então a palavra do Senhor: Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Que Deus esteja abençoando esta palavra em nosso coração. À luz desse texto, eu quero compartilhar com vocês sobre o tema: Deus prepara os seus anjos para agir. Muito bem, notem vocês que à luz desse texto que foi lido, observemos que os 7 anjos do flagelo saem do santuário de Deus para agir. Eles agem sobre a ordem dos céus. Eles agem sobre a ordem da pessoa do Senhor Jesus. Eles estão a serviço do Senhor. A ordem desde o início, quando Deus entregou as tábuas da lei a Moisés, até nos dias de hoje, ninguém pode desobedecer a lei de Deus sem sofrer o castigo da própria lei de Deus. Você pode até decidir a não obedecer. Você pode até decidir a desobedecer a palavra, mas vai arcar com as consequências. Aqui nesse texto de Apocalipse que estamos estudando, o santuário designa a morada de Deus nos céus. Então nós podemos destacar algumas lições. A primeira delas: de onde esses anjos vêm? E o texto diz que eles vêm do céu. Eles vêm da presença de Deus, eles estão a serviço de Deus, eles servem a Deus quando derramam os seus juízos sobre a terra, sobre os ímpios. Nenhum ser humano pode duvidar desta verdade, nenhuma igreja deve duvidar desse ensinamento. No capítulo 1, o apóstolo João diz que bem-aventurados são aqueles que lêem, os que ouvem as palavras da profecia desse livro e guardam coisas delas escritas, pois o tempo do fim está próximo. A ordem do céu, a ordem do Senhor Deus é para lermos, para ouvirmos, para guardarmos, para praticarmos. A palavra de Deus, ela é boa e restaura a alma. Mas em segundo lugar, como esses anjos vêm? No verso 2, o texto diz que eles vêm vestidos de linho puro resplandecente. As vestimentas dos anjos simbolizam as próprias roupas dos sacerdotes, dos reis, dos próprios habitantes dos céus. No passado, antes de Cristo, os sacerdotes tinham um papel importante, tinha um papel fundamental, pois representavam Deus diante do povo e, consequentemente, eles representavam o povo também diante de Deus. Em outras palavras mais claras, eles eram uma espécie de intermédio entre Deus e os homens. E esses anjos vêm à terra para derramar os flagelos finais da ira de Deus com o poder do Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Esses anjos são habitantes dos céus que agora vêm à terra a serviço de Deus para executar as suas decisões, os
eternidade. E a Bíblia diz que nada, ninguém poderá frustrar os planos do Senhor Deus. Eu estou confiante, eu estou seguro de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até a volta de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em terceiro lugar, o que esses anjos trazem? Confira no verso número 7. E notem vocês, à luz desse verso, que esses anjos trazem 7 taças de ouro. E o texto diz que eles estão cheios da ira de Deus. Essas taças da ira de Deus estão transbordando de cheias e, consequentemente, atinge o mundo inteiro, a terra, o mar, os rios, os astros, os homens e também o ar. Ninguém, por mais inteligente ou esperto que seja, poderá nesse dia esconder do Deus irado. Esse dia será de trevas para os ímpios e não de luz. Os homens desmaiarão de terror. A justiça de Deus, a vingança, as injustiças dos homens, aqueles que em suas desobediências taparam os seus ouvidos para não ouvir, não praticar os ensinamentos da palavra do Senhor, seus ouvidos estarão nesse dia abertos para ouvir a voz da advertência, a voz da execução do juízo final, que virão sobre os ímpios, que serão sem misericórdia, e será tarde demais para voltar-se para o Senhor. Aqueles que decidiram viver esta presente vida sem Cristo vão ter de passar também a eternidade sem Cristo. E em quarto lugar, quais são os resultados dos trabalhos prestados desses anjos que estão a serviço de Deus? Ainda no verso número 7, somos informados no texto que o santuário encheu de fumaça. Qual era a procedência dessa fumaça? Da glória de Deus, do seu poder, e ninguém poderia penetrar em seu santuário. Quando o tabernáculo ficou pronto no deserto, a glória de Deus encheu, e Moisés não foi capaz de entrar. Quando o templo de Salomão foi consagrado, a glória de Deus encheu, e os sacerdotes também não puderam entrar. E quando Isaías viu Deus no santuário, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o templo. O profeta olha para dentro de si e reconhece o seu pecado e diz: ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viu o Senhor dos exércitos. E quando Ezequiel viu a glória de Deus encher o templo, a Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra. É impossível eu e você contemplarmos a manifestação da glória do Senhor e não se prostrar. E finalmente, notem vocês, à luz desse texto, que o santuário cheio de fumaça sugere pelo menos 2 ideias principais. Primeiro, são os propósitos de Deus que serão obscuros para os homens. Eles não podem entender nem penetrar o que está mesmo, investigar os planos de Deus. Em segundo lugar, a glória de Deus torna-se inacessível dessas taças, dos flagelos da ira de Deus que são derramados. O mesmo templo que era e ainda é lugar de habitação, de encontro com Deus, onde reunimos para adorá-lo, nesse dia ele estará fechado. Não terá mais tempo, não haverá mais intercessão, porque chegou o final. O derramar das taças, dos flagelos, são então a consumação da ira de Deus que virão sobre os ímpios. O juízo de Deus virá, a ira de Deus virá. Nesse dia, Jesus Cristo não será o nosso advogado, como ele é hoje, mas sim o nosso juízo. E todos vamos ter de prestar conta dos seus atos cometidos aqui na terra. Enquanto os ímpios estão maduros para o juízo, para o mundo de Deus, para a palavra de Deus, o povo de Deus então estão cheios do Espírito Santo e de canções de louvor e adoração a Deus. Nós somos informados na Bíblia, a criação foi celebrada com música. O nascimento de Jesus também foi celebrado com música. A volta do Senhor Jesus também será celebrada com música. A hora que Jesus vir será também celebrada com música. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor.
Jesus. Nós temos aqui uma palavra de advertência. Você está preparado para subir cantando glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus? Se não, alinhe a sua vida com o Senhor Jesus antes que seja tarde demais, antes que a porta da graça se feche. E hoje Jesus te chama: vinde a mim. E no último dia ele dirá: apartai-vos de mim. E de que lado você vai estar? Que Deus em Cristo esteja abençoando o seu coração, que Deus em Cristo esteja abençoando a sua família.